Tirar o lixo, ligar para a oficina, postar as fotos. Uma ação seguida da outra. Toda ação é necessária. Uma dança interminável. Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre A Lista, da autora canadense Jennifer Tremblay. A Lista é um monólogo, teve uma montagem muito famosa dele aqui no Brasil. Eu sei que teve no Rio, não sei se foi para outras cidades, mas imagino que sim, com a Clarisse Nisquier, então deve ter sido muito interessante. Então você tem esse texto dramático em monólogo de uma mulher, uma dona de casa, uma mãe, falando sobre a sua vida. É um texto que foi publicado no Canadá em 2010 e aqui no Brasil em 2014, saiu pela Autêntica. Essa capa tem bastante a ver com as obsessões da autora, né? Uma árvore no meio de uma paisagem meio branca de campo. Né? Como eu falei, é no Canadá, então parece que a autora vivia num lugar com um inverno bastante rigoroso. É uma ediçãozinha em capa dura, bem bonitinha. E foi traduzida pela Risa Landau. É um texto que foi escrito originalmente em francês. Essa narradora, ela tem uma série de obsessões e ela decidiu morar no campo. Ela é casada e ela tem 3 filhos, se eu não estou enganada. Ela convenceu o marido a ir morar no campo. E a gente vê que ela é uma pessoa bem insatisfeita, ela é muito solitária, ela parece muito assoberbada com as atividades diárias e cotidianas, as listas que ela tem para fazer, né? Como diz aqui, o nome é a lista. Então, as tarefas domésticas, compromissos sociais, tarefas maternas. Ela parece muito assoberbada com essas coisas, mas ao mesmo tempo ela se agarra a essas coisas como se elas fossem uma espécie de salvação. A gente percebe que o relacionamento dela com o marido não anda muito bom. Ela tinha esperança de que se mudando para o campo ficaria melhor, mas não fica. E ela odeia o campo, né? Então é uma decisão muito errada. Ela não se identifica lá, ela não gosta de lá, das pessoas de lá, então ela vive sozinha. Ela tem um sentimento de inadequação muito grande e também de aprisionamento. Ela vai se tornando meio que misantropa, quase, não fosse pela presença dos filhos. Às vezes não abria a porta para Caroline. Ficar tanto tempo sozinha me forçou a desaprender a estar com alguém. Não vi utilidade na sua presença. A minha própria existência era completamente sem sentido. Cada ação tinha que ter um objetivo, mas nenhuma me era útil. Abrir a porta para ela não me servia de nada. Bom, num determinado momento, a narradora conhece essa Caroline, uma vizinha. O marido meio que convence ela de que eles têm que ir para um piquenique porque ela tá muito isolada. E nesse piquenique, a única pessoa que se aproxima dela e que tenta estabelecer contato com ela é a Caroline, essa vizinha. E a Caroline é bem diferente da narradora. A narradora, ela tem um problema com controle. Então a casa dela tem que estar sempre muito limpa. Ela fica tentando manter os filhos comportados. E parece que a narradora está sempre tentando compensar a falta de controle dela em relação às coisas da vida, as coisas mais sérias. Ela tenta compensar com a organização dessas coisas cotidianas que não são tão importantes, né? A narradora, ela tem muita dificuldade em aceitar que ela não vai conseguir controlar tudo, né? Que é mais uma questão de priorizar certas coisas, porque muitas coisas vão sair do seu controle, isso é o normal na vida de todo mundo. Mas ela não quer aceitar isso. A gente sabe que do ponto de vista emocional, a gente vai percebendo que muitas coisas não vão bem. Então ela vai se agarrando a essas coisas cotidianas, a essas tarefas diárias e domésticas. E essas tarefas, como eu falei, adquirem um caráter ambíguo, porque sufocam a narradora. Ela tem essa sensação de que nunca consegue fazer tudo, porque tem sempre muita coisa pra fazer, então ela tá sempre muito cansada, ela não pode perder tempo, mas ao mesmo tempo, se ela tem o senso de que resolve essas coisas mais corriqueiras, ela tem uma ilusão de controle, quando na verdade a gente vai percebendo que nas coisas mais importantes, nas relações interpessoais principalmente, muita coisa tá desandando. A Caroline, então, essa vizinha, é uma pessoa que exaspera a narradora, porque a Caroline não tá muito aí pro controle. Ela tem 4 filhos, a Caroline, e a narradora fica comentando como a roupa dela, ela sempre tá com a mancha na roupa, ou seja, ela é descuidada com a aparência,
Quando ela finalmente visita a Caroline na casa dela, ela fica assoberbada com a bagunça da casa, né? Como o cesto de roupa suja lá no meio da casa, como os filhos da Caroline desenham na parede e não nos papéis, né? Nas folhas, como na casa dela. Porque na casa dela, os filhos dela fazem os desenhos nas folhas, ela organiza as folhas no mural e as folhas antigas em pastinhas. E a Caroline não, os filhos desenham na parede mesmo, dane-se, e você vê, e ela percebe que a Caroline não se importa de verdade com isso. E isso vai criando uma revolta na narradora, porque a Caroline, de uma certa forma, incorpora aquilo que ela recusa nela mesma. Caroline se esforça para organizar as brincadeiras. É a festa de sua filha. Aceitamos o convite. Vestimos os meninos. Sábado, às 13 horas. A hora dos aniversários. Batidas à porta de Caroline, ela retirou a cesta de roupa suja. Ela pendurou alguns balões. Serpentinas coloridas pendem do teto. A lâmpada branca bamboleia. Há desenhos nas paredes. Na nossa casa, os desenhos são desenhados em folhas de papel branco. Escrevo o nome e a data, penduro os desenhos no mural por um tempo. Guardo em caixas de plástico facilmente identificáveis. Aqui os desenhos são desenhados nas paredes, uns sobre os outros, e ninguém se importa. Isso me deixa louca. Bom, eu não vou contar o monólogo todo, mas essa narradora acaba entrando num momento de crise, uma coisa muito séria acontece, porque nessa coisa de tentar dar conta de tarefas cotidianas, quase como uma fuga e compensação, ela não dá importância a coisas importantes. Então ela perde a oportunidade de prevenir um problema, de prevenir uma situação meio trágica. E que vai ter consequências terríveis, né? Então, o texto é muito interessante porque ele mostra, de certa forma, essa confusão mental. Ele é organizado como se fosse uma lista, ele tem uma estrutura parecida com a de poema, né? Então, como é um monólogo, é só uma única pessoa que fala, ele é todo meio que, né, nessa formatação de poema. E ela entremeia os seus pensamentos com as listas, o que mostra, de uma certa forma, a confusão mental da narradora e as suas obsessões. Ela tem uma série de obsessões, eu acho que algumas dos fragmentos que eu li já mostram isso. Então é um formato muito acertado, porque ele lembra muito o modo como a gente pensa, né? Nós que somos pessoas que temos pouquíssimos tempo para resolver as coisas da nossa vida, a gente também se organiza muito por listas, sejam listas físicas no papel, listas mentais, listas virtuais. A gente vive, inclusive, numa época que tenta aí resgatar os planners, os bullet journals, exatamente para que a gente consiga se organizar. E é muito difícil, eu acho, que alguém não tenha a sua listinha mental de tarefas, por menor que ela seja. E que essas coisas meio que se intercalem com os outros pensamentos, as outras preocupações. Então é um formato com o qual é muito, eu acho, fácil da gente se identificar, né? E que representa muito o ritmo das obsessões e mesmo do falta de controle, né? Visto que se ela busca uma ilusão de controle nas listas, o texto ele vai ficando cada vez mais caótico nas enumerações, no sentido quase de um desespero, né? De manter a lista, mas não consegue manter porque ela vai perdendo o controle das coisas, né? É muito bom. Eu vou encerrar aqui mostrando um pouco, lendo um fragmento desse contraste da narradora com a vizinha Caroline, e que mostra um pouco como a Caroline tem essa dificuldade de lidar, especialmente com pessoas, especialmente nos relacionamentos interpessoais, que eu acho que é onde ela mais se ressente de não ter controle, né? O que você gosta no fato de ter filhos? Minha pergunta não é sincera, ela é mais uma reprimenda. Ela a coloca contra a parede. Minha pergunta não é sincera. Minha pergunta significa: o que você gosta no fato de ter tanto problema? Mas Caroline é uma mulher sincera, ela ouve apenas as palavras de que faço uso. O que você gosta, Caroline, no fato de ter filhos? Ela responde sem hesitação: gosto da facilidade de se amar os filhos. Saímos do carro. Gosto da facilidade de se amar os filhos. Entramos no cinema. Gosto da facilidade de se amar os filhos. Bom, é isso. Esse livro faz parte de uma trilogia. Eu vou ver depois se é possível encontrar. Eu não sei se o restante da trilogia foi publicado, foi traduzido para o português. Talvez haja em inglês ou em francês. Eu vou ver se, de repente, em e-book, né?
Quem me emprestou essa edição foi a Lícia, do perfil Lili o Livro no Instagram, que é mediadora no Ler Mulheres Comigo. Obrigada, Lícia, gostei muito da indicação, achei o texto ótimo. Fiquei muito curiosa para saber como foi a montagem com a Clarice, porque aqui eu li a fala da narradora e imaginei as coisas. Imaginei a casa da vizinha, a Caroline, aquelas crianças todas, o caos, a árvore isolada no Campo Branco, que é uma imagem com a qual ela tem essa obsessão. Não sei como seria vendo o monólogo, né? A pessoa lá sozinha falando, né? Talvez tenha um outro impacto, fiquei muito curiosa. Me digam se vocês já tinham ouvido falar da Jennifer Tremblay, né? E se alguém teve a oportunidade de ver essa montagem. Beijos e até a próxima. Tchau!